Boa tarde, galera. Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula de Ciências da Natureza. Quem fala é o professor Moisés e espero que todos estejam bem, ok? Bom, galera, dando continuidade ao nosso tema, né, que é tempo e clima. Iremos nessa aula continuar, né, com esse tema-chave, porém vamos falar de outros assuntos. Esses outros assuntos a gente vai estar continuando usando o livro, beleza? Vocês podem estar aí seguindo no livro na página 168, 168, ok? Lembrando que estamos ainda, né, digamos assim, a gente acabou de entrar nessa nova unidade, a unidade número 5, como o clima nos afeta. E bom, galera, nessa aula aqui, trazendo já um pouco do que a gente vai ver, iremos agora falar um pouco sobre as diversidades de clima e quais são os fatores, né, as explicações para que existam tantos, como posso dizer, tantos tipos de clima, beleza? A gente vai dar agora como posso dizer assim, um pequeno intervalo aí para o tempo e vamos focar aí no clima, porque lembra, tempo muda constantemente, é momentâneo. Já o clima de uma região ele é duradouro, né? Então ele é uma coisa fixa, beleza? De uma região. Não é como o tempo que vai mudar, ele vai ser duradouro, beleza? Então a gente vai agora focar um pouco no clima e nos diversos tipos que ele pode aí apresentar nas diversas regiões do nosso planeta, ok? Então, galera, sem mais, vai pegando o livro aí, abrindo na página 168 e vamos para a aula, beleza? E para a gente dar uma introduzida ao assunto, a gente tem esse primeiro subtema aqui, né? A diversidade de clima. Vamos ler um pouco aqui. O clima mundial é influenciado por diferentes fatores e elementos climáticos, que contribuem para uma grande diversificação climática. O que ele está dizendo aí? Que vão existir aí inúmeros fatores que irão contribuir para que exista uma quantidade grande de tipos de climas, beleza? É somente isso que ele está dizendo. Assim, dependendo da região do mundo e dos fatores que a influenciam, a atmosfera terá características totalmente diferentes. Então, galera, a gente já percebe aí que dependendo da região que estamos falando, ela vai sofrer por fatores, né, como já foi dito, fatores e elementos climáticos por, por conta de onde ela se encontra, da localidade. E aí a gente vai entrar, não vou falar aqui desses fatores porque a gente vai trazer posteriormente, beleza? Que é só uma introdução. Mas você pode notar aqui nessa foto aqui, olha a diversidade de clima. Aqui essa foto nos separou quatro tipos de clima, né? Os climas quentes, climas temperados, os climas frios e os climas de altitude. Percebe que cada um, ó, só o clima quente tem três tipos. Os climas temperados têm quatro tipos. E os climas frios tem três tipos. E os climas de altitude só um, beleza? Então a gente já tem uma quantidade significativa de climas. Então a gente nessa aula aqui a gente quer saber por quê? Por que isso acontece? Porque quais são os fatores que vão explicar a quantidade de tipos de climas, beleza? Lembrando que a gente só está introduzindo, por isso que eu não estou aqui aprofundando, certo? Nesses assuntos, mas a gente vai se aprofundar posteriormente, ok? E bom, são diversos os fatores que podem influenciar o clima de determinada região. Porém, iremos estudar os principais e os que possuem maior influência sobre o clima. Como eu disse, né, galera? Para você justificar um clima, existem diversos fatores, mas aqui que podem influenciar, né? Mas a gente vai estar trazendo aqui os principais e os que mais influenciam. Realmente são aqueles determinantes, que se eles estiverem sobre aquela região, a gente já tem noção que o clima vai ser influenciado por ele, beleza? A princípio, continuando aqui no texto, né? A princípio temos o primeiro grupo de influenciadores, os eventos climáticos. Porém, galera, a gente já estudou esses eventos climáticos, né? A gente já lembra na aula passada sobre os três eventos climáticos que estudamos, que era basicamente a formação das chuvas, formação das nuvens e a formação dos ventos, né? A gente pode lembrar ali na aula passada como é que foi isso. Então, só esses três eventos climáticos, eles já podem influenciar, podemos dizer assim, em baixa influência,
o clima, beleza? Eles não definem totalmente o clima, mas eles ajudam muito para determinar o clima, beleza? Só que existem fatores, se a gente for botar numa hierarquia, existem fatores que influenciam bem mais do que os eventos climáticos, ok? Então, já que a gente já estudou eventos climáticos, vamos partir para os outros dois grupos que influenciam o clima. Os outros dois grupos que influenciam o clima são os fatores astronômicos e os fatores geográficos que a gente vai estar estudando a partir de agora, ok? Então, desde já, os três grupos que diversificam o clima, né, que influenciam o clima de uma determinada região, são eles: os eventos climáticos, os fatores astronômicos e os fatores geográficos. Beleza? E para dar início aos fatores que influenciam o nosso clima, temos os fatores astronômicos. Bom, vamos dar uma lida aqui, né? Os fatores astronômicos que influenciam o clima estão relacionados ao que já estudamos, pois são associados ao formato da Terra, aos movimentos que a Terra descreve no Sistema Solar e, por fim, à inclinação do eixo do planeta. Percebe-se aí, galera, que a gente está falando de assuntos que já estudamos no capítulo anterior. Lembra? Pois, o primeiro, formato da Terra. Nós estudamos que o formato da Terra influenciava muito nas características do nosso planeta. Os movimentos que ela descreve no Sistema Solar. Ela está falando aí do movimento de translação, o movimento que a Terra faz em relação, né, ao Sol, a nossa estrela rei, né, como chamam. E por fim, né, a inclinação do eixo, que a gente também estudou, beleza? Então a gente vai estar praticamente aqui revisando o que já vimos, tá certo? Mas eu vou falar um pouco sobre cada um daqui a pouco. O primeiro, sobre a relação do formato da Terra com o clima, temos que lembrar que a Terra possui o formato de um esferoide. Lembrando, o que é um esferoide? Um esferoide é o que se assemelha a uma esfera. Lembra, esfera é como uma bola de futebol. Uma bola de futebol, se ela for totalmente, né, cheia, né, com ar e tal, ela estiver totalmente perfeitinha, né, toda a sua curvatura, ela vai ser uma esfera. Agora, se ela estiver um pouquinho murcha, ela não vai ser uma esfera, vai ser um esferoide. O mesmo acontece com a Terra, ok? Ela tem muitas imperfeições na sua superfície, o que não a torna uma esfera, e sim um esferoide, beleza? Consequentemente, os raios solares irão incidir na superfície do planeta de forma desigual. O mesmo ocorre com a inclinação destes quem? Dos raios solares, ao chegarem no planeta. Então, galera, a gente vai ver que o formato da Terra, por conta do formato da Terra, os raios solares vão estar aí incidindo na superfície terrestre de forma desigual. Então, vão ser criados, como nosso texto vai trazer, três regiões de incidência dos raios solares, que vai ser mostrado na figura a seguir, onde temos a região em amarelo, representando a área em que os raios atingem a superfície de forma perpendicular, o que lhes confere maiores intensidades. Galera, o que significa que os raios atingem a superfície de forma perpendicular? Quer dizer que vai ser de uma forma reta, ou seja, vai formar um ângulo de 90 graus com a superfície terrestre. Na nossa foto que vai trazer, a gente vai entender um pouco melhor. Já nas áreas verde e azul, os raios irão incidir de forma mais inclinada, diminuindo a intensidade ao chegar na superfície. Assim, temos que nas áreas onde os raios incidem com maior intensidade, resultará em temperaturas altas, onde o contrário acontece nas áreas onde os raios irão incidir de forma inclinada, que por consequência irão resultar em temperaturas amenas na área verde e baixas na área azul. Agora eu vou estar trazendo aqui as duas fotos para explicar o que eu estou falando aqui. Primeiro, a gente vai entender como os raios vão incidir na Terra. Como vocês podem ver, vamos lá, esses em vermelho são os raios solares, certo? Aqui é a nossa Terra em azul, beleza? E aqui, como vocês podem ver, essa linha esbranquiçada, né, é a linha do Equador, ou seja, a linha que divide a Terra ao meio. Parte superior, hemisfério norte, parte inferior, hemisfério sul, ok? Então você percebe que os raios solares nesta área aqui, podemos dizer assim, nessa área perto da linha do Equador, eles vão incidir de forma, entre aspas, reta. Mesmo como vocês podem estar vendo. Aqui, galera, ó,
vou tentar desenhar aqui. Aqui vai ser formado um ângulo de 90 graus. Lembra, né? O ângulo de 90 graus ele tem esse sinalzinho aqui, né? Um quadradinho com uma bola. Acho que já devem ter visto isso na matemática. Então, todos os raios que vão incidir no meio da Terra, na área que se aproxima da linha do Equador, vão formar 90 graus. Que significa que vão incidir de forma perpendicular na superfície da Terra. E se eles vão incidir de forma perpendicular, eles vão ter mais intensidade. Ou seja, nessas áreas onde se aproximam da linha do Equador, as temperaturas serão mais altas, ok? Já aqui na parte superior do norte, eu não vou falar sobre a parte inferior, porque ela é igual à parte superior, né, galera? A gente está falando da Terra. A mesma coisa que acontece em cima com os raios solares, vai acontecer embaixo com os raios solares, beleza? Então, olha os raios solares aqui. Eles vão vir da mesma forma, tanto aqui no meio como aqui em cima. Porém, olha o que acontece quando eles chegam na superfície da Terra. Um vai chegar aqui, né? Vou criar um ponto aqui. Vamos dizer que estou tentando achar um ponto aqui. Opa. Cadê a caneta? Pronto. Um vai chegar bem aqui, digamos assim. O outro vai chegar nessa areazinha aqui. O outro nessa área. Percebe-se que eles estão um pouco afastados um dos outros quando vão incidir na Terra. Isso vai criar o quê? Se eles não ficam juntos, a intensidade de cada um vai diminuir. Porque quando eles se separam, eles vão estar aí diminuindo a intensidade de que, por exemplo, eles estivessem juntos, que é o que ocorre aqui, né, na linha do Equador. Como vocês podem ver, os três vão incidir basicamente na mesma área, o que vai totalizar uma somativa de intensidades, ou seja, vai aumentar a intensidade um do outro, beleza? O contrário ocorre, e isso ocorre no norte, né? Isso ocorre por quê? Porque, galera, como vocês podem ver, essa área aqui já está inclinada. Essa área é inclinada. Então, os raios solares também vão vir de forma inclinada sobre a Terra. Ou seja, marcando uma área maior. Ou como está escrito aqui, né, uma grande área. Beleza? Eles não vão estar focando em um único ponto. E por não estarem focando em um único ponto, a sua intensidade vai ser menor. Ou seja, temperaturas mais baixas, beleza? Então essa é a explicação de como os raios solares vão incidir na Terra. Agora a gente vai ver aqui o resultado disso, né? Vou dar uma apagada aqui, né? Que eu rabisquei, foi tudo aqui. Por conta da foto que a gente estudou agora, né? Por conta dos raios solares incidirem de uma forma perpendicular e em outras regiões inclinadas, vão ser formadas as nossas três regiões que comentamos aqui. A primeira é a região em amarelo. Lembra? Olha aqui a linha do Equador aqui, ó. Vocês estão vendo? É a mesma linha da foto anterior. Isso quer dizer que nessa linha os raios solares vão incidir de forma perpendicular, ou seja, com maior intensidade. E se os raios solares têm maior intensidade, maior vai ser a temperatura nessa região, beleza? Já quando a gente sobe um pouquinho, de não vou falar do norte, não vou precisar falar do sul, porque o sul é igual ao norte, obviamente, né, gente? A gente tá falando de um planeta, beleza? Subindo um pouco para cima, né, a gente vai ver que existe essa região em verde, ou seja, que os raios solares já estão um pouco inclinados, perdendo aí um pouco de intensidade. Então as temperaturas, como a gente viu aqui no texto, vão ser amenas, né? A gente vai criar aquela zona térmica temperada, né? Que as temperaturas vão ser um pouco aí variadas. Não vão ser nem tão frias como os polos e nem tão quentes como a região central do planeta, beleza? Já nas áreas em azul, que está aqui no norte, mas também tem aqui no sul, beleza? Ó, tá aqui, ó, PS e o PN, né? Polo Norte e o Polo Sul. Vai ter uma área azul aqui também, só que por conta que a gente está virando o planeta, a gente não está conseguindo ver. Mas vai ter uma lá embaixo, beleza? Aqui na área azul, os raios solares vão estar devidamente muito inclinados, ou seja, eles vão perder muita intensidade, ou até mesmo eles não vão conseguir chegar nessas áreas, beleza? Então aqui as temperaturas realmente vão ser muito baixas, ou seja, nesses cantos, né, tanto no Polo Norte como no Polo Sul, que não está dando para ver, que as temperaturas vão ser encontradas temperaturas menores,
do planeta inteiro, beleza? Então, galera, esse é o primeiro fator astronômico que iremos estudar, beleza? Vamos para o segundo. Outro fator astronômico se refere ao movimento de translação da Terra, o movimento que a Terra faz ao redor do Sol com uma órbita elíptica. Porém, é o fato da inclinação do próprio eixo da Terra que se torna responsável pelas estações do ano. Ou seja, depende do período de tempo, determinada região do planeta receberá ou receba maior quantidade de raios solares. Ou seja, quanto maior quantidade de raios solares, resultará assim na época chamada de verão, naquela região ou no caso hemisfério. Consequentemente, em outro período de tempo, passados-se alguns meses, a Terra em sua translação faça com que esse mesmo hemisfério receba menos raios solares, resultando aí, por exemplo, na estação chamada inverno, ok? Então a gente está tratando aqui, galera, das nossas estações do ano, beleza? A gente sabe que a Terra faz um movimento ao redor do Sol e que ela vai apresentando faces para o Sol. E por conta da inclinação do eixo da Terra, ela vai poder apresentar uma face por um período maior em direção ao Sol, enquanto que a sua outra face vai receber aí, não vai estar apresentando, né, como eu posso dizer assim, não vai estar à frente, digamos assim, dos raios solares. O que eu quero dizer? Que vai existir hemisférios que vão receber por um período de tempo mais raios solares e outros que vão receber menos raios solares. Isso acontece nas 4 estações do ano. O que isso vai resultar? Vai resultar, galera, nas nossas dinâmicas de estações. Por exemplo, a gente vai tratar aqui dos hemisférios norte e sul, beleza? Vamos olhar para esse ponto aqui, no solstício, beleza? Nesse solstício. Então, aqui a gente pode perceber que o sul está, a face que a Terra apresenta para o nosso Sol é o sul. Então o sul vai estar recebendo aí maior quantidade de raios solares. Então isso significa que no sul, nesse hemisfério, vai estar a estação verão. E se no sul está verão, no norte é o contrário. Então o contrário de verão é o inverno, beleza? Quando a gente vai seguindo aqui, ó, seguindo essa linha aqui, a gente vai para o equinócio, a gente vê que o sul já mudou. Ele agora recebe um pouco menos de raios solares, então ele vai entrar no outono. Se no sul está outono, o contrário está no norte, que o norte vai apresentar aí, né, a primavera. Continuando o nosso ano, né, porque a gente vai formar um ano, né? O ano tem 4 estações, beleza? Mas não são todas, né, as regiões que vão apresentar 4 estações, só lembrando, certo, gente? Então, no outro solstício, a gente vai ver que agora o norte está recebendo mais raios solares. Então quer dizer que no norte apresentará a estação verão. E se no norte é verão, no sul é o contrário, que será o inverno. Certo, galera? Galera, sempre vai ser o inverso, considerando que os hemisférios norte e sul, eles sempre vão apresentar estações inversas uma à outra, beleza? E por fim, né, para quase finalizando o nosso ano, a gente entra em outro equinócio. Agora, o norte está recebendo menos, como pode dizer, menos raios solares. Então ele vai entrar aí no outono. E se no norte está outono, no sul será primavera. E de novo, se a gente continuar, a gente vai formar aqui mais um ano, né? Porque a gente sabe que a translação da Terra leva aí um ano para se completar. Então a gente forma um ano e as 4 estações bem apresentadas em cada hemisfério, ok? Finalizado os fatores astronômicos, iremos entrar agora no terceiro e último grupo influenciador do clima, né? Que são os fatores geográficos. Fatores geográficos, ou comumente chamados de fatores climáticos, são as condições que determinam ou interferem nos fatores astronômicos e os climas deles resultantes. São eles que ajudam a explicar o porquê de uma região ser quente e úmida e outra de ser fria e seca. Por exemplo, os principais fatores climáticos são latitude, altitude, maritimidade e continentalidade, massas de ar, vegetação, correntes marítimas e, por fim, o relevo.
Então você percebe aí que os fatores geográficos estão em maior quantidade. E talvez não dê tempo da gente concluir eles nesta videoaula, ok? Mas a gente vai dar aí o máximo, certo? Esses fatores se encontram fortemente relacionados aos movimentos da atmosfera terrestre e das águas oceânicas, não podendo esquecer que o relevo também pode influenciar o mesmo. Aqui é só uma pauta, certo? Para explicar que todos esses fatores geográficos eles vão estar relacionados tanto ao movimento da atmosfera terrestre, né, os fenômenos atmosféricos, como também dos movimentos dos nossos oceanos, ou seja, dos corpos hídricos, beleza? Que não podemos esquecer do relevo da Terra, daquela região, que é de extrema importância, certo? Então, começando os fatores geográficos, temos a altitude. Esse fator determinante será relacionado com a verticalização de diversos pontos em relação ao nível do mar e, portanto, a altura que apresenta. Portanto, para tanto, basta pensarmos nas montanhas e ou cordilheiras e na diminuição de temperatura que vai aumentando conforme a altitude aumenta. Vale lembrar que a pressão atmosférica nesses locais é menor do que aqueles que estão próximos do nível do mar. Em resumo, quanto maior a altitude, menor será a pressão e as temperaturas na atmosfera. Ok? Então, galera, o que ele está falando aí? Altitude, galera, é quanto mais você sobe. Resumidamente, em poucas palavras, é isso. Quanto maior você estiver acima do nível do mar, ou seja, você subir uma montanha, você está subindo muito acima do nível do mar, dependendo da montanha, obviamente. Então você pode perceber que quanto mais você subir, maior será a sua altitude. Consequentemente, menor serão as temperaturas. É um processo inverso. Quanto mais a altitude, menor será a temperatura. Então, quanto mais você subir em uma montanha, menores temperaturas você irá sentir. Beleza? Isso também ocorre com a pressão. A pressão também é inversa. Quanto mais alta for a altitude, menor será a pressão atmosférica. Beleza? Então, assim, a temperatura costuma ser inferior, o que nos faz concluir que quanto maior a altitude, menores as temperaturas, e quanto mais próximo ao nível do mar, maiores as temperaturas, beleza? Então a gente tem uma foto aqui ilusória, né? Num ponto A, como vocês podem estar vendo, um ponto B e um ponto C. Vocês podem ver tanto a altitude, que está indo de 0 a 600 a 1.200 metros, vai variar quanto as temperaturas. Perceba, aqui é o que nós chamamos nível do mar. Se você se encontra no ponto A, quer dizer que você não está nem 1 metro a mais acima do nível do mar. Então, a gente está no ponto zero, zero de altitude. Ou seja, as temperaturas estarão maiores, certo? Se uma cidade está um pouco acima no ponto B, ou seja, está um pouco acima do nível do mar, como vocês podem estar vendo aqui, ó. Se a gente criar uma linha aqui, opa, a linha deu uma entortada aí. Se a gente criar uma linha, essa distância até o mar vai formar aí os nossos 600 metros, ou seja, 600 metros acima do nível do mar. Em sempre ele está falando assim, 600, 700, 800 metros acima do nível do mar, ok? E o que a gente entendeu? Quanto maior for a altitude, menor será a temperatura. Então você já percebe que dos 22 graus Celsius já baixou para 19 graus Celsius, beleza? Agora se a gente subir para o ponto C, fazendo aqui aquela velha e boa linha, né? Olha, até que tá saindo reto aqui agora. Ah, deu entortada, mas beleza. Então, agora fazendo essa mesma linha, a gente vai ver, ó. A gente vai continuar aqui na linha aqui, né? Como se fosse uma continuação aqui, né? A gente subiu mais. E toda essa linha aqui vai formar os 1.200 metros acima do nível do mar. Ou seja, a gente subiu uma montanha, né? Sempre indo para cima, ou seja, aumentando a nossa altitude, certo?
Então, consequentemente, se a gente aumentou nossa altitude em relação ao nível do mar, as temperaturas serão mais baixas, né? Aí já foi para 16 graus Celsius, beleza? Isso aqui é uma montanha comum, digamos assim. Se a gente fosse para o Monte Everest, né, que é uma montanha muito alta, muito acima do nível do mar, as temperaturas vão chegar aos graus negativos, beleza? Terminada a altitude, galera, então vamos para o próximo fator geográfico. O segundo fator geográfico é a latitude, que representa a distância da linha do Equador, uma linha imaginária que passa pelo meio do globo no sentido horizontal. A gente já sabe como é que é essa linha do Equador, né, galera? Que divide, né, a Terra ao meio, em parte superior, hemisfério norte, e parte inferior, hemisfério sul. Sendo assim, quanto maior a distância de qualquer ponto, menor será a latitude e, portanto, a temperatura. Como, por exemplo, podemos citar os locais que estão próximos da linha do Equador e que recebem maior incidência de raios solares e, portanto, apresentam maiores temperaturas. Então aqui a gente tem, galera, ó, aqui a gente já viu basicamente. Por quê? Porque a gente está falando da incidência dos raios solares, que a gente viu que existem 3 regiões. Agora a gente está praticamente dando nome a elas, né? A gente lembra que a região azul é a zona polar, né? Que vai ter tanto no norte como no sul. E os raios solares vão estar de forma inclinada e aí vão receber uma intensidade menor, apresentando temperaturas menores. Mas agora a gente está explicando aqui que é por conta da linha do Equador. Quanto mais próximo você estiver desta linha, como vocês podem estar vendo aí, ó, essa linha que está passando bem pelo meio da Terra, maior será a temperatura da região. E quanto mais distante, deixa eu fazer um ponto aqui, quanto mais distante você estiver dessa linha, digamos nesse ponto aqui, certo? Menor será a sua temperatura. Então, quanto mais longe você for da linha do Equador, certo? Essa linha aqui, ó, tô tentando marcar um pouco mais para vocês conseguirem ver, só que eu marquei de vermelho, né? Vou marcar ela aqui de amarelo só para dar um destaque para ela, beleza? A linha do Equador está aqui, ó. Certo? Quanto mais distante você estiver dessa linha, menor sua temperatura. Quanto mais próximo, maior temperatura. E a explicação para isso a gente já sabe, que é por conta da incidência dos raios solares terem maior intensidade no centro da Terra, ou seja, na linha do Equador. Outro fator geográfico, a gente vai entrar aqui em dois fatores geográficos, certo? Que eles praticamente são consequência um do outro, que é a continentalidade. O nome já indica que esse conceito está associado aos locais da porção continental. Estamos falando aí, né, dos continentes. Da mesma maneira que a maritimidade, que é outro assunto que a gente vai estar trazendo nesse mesmo slide, ela é influenciada pelas massas de água, no entanto, que estão localizadas dentro do continente. Então a gente está falando aqui, galera, a continentalidade, ela é muito influenciada pelos corpos hídricos dentro do continente. Quais são os corpos hídricos dentro do continente? A gente tem aí lagos, lagoas, os rios, né? Então a gente tem uma variedade de corpos de água dentro do continente. Todavia, as regiões influenciadas pela continentalidade apresentam menores índices pluviométricos e maiores amplitudes térmicas. O que são essas amplitudes térmicas? É a diferença entre a maior e menor temperatura. É o tamanho da variação da temperatura, ok? Isto é, variações de temperatura, seja entre as estações do ano ou ainda entre os dias e as noites. E agora a gente vai estar trazendo aqui a maritimidade, porque essas duas elas estão muito relacionadas. Esse fator climático influencia diretamente os climas das regiões que estão próximas do mar, influenciadas pelas massas de água, mares e oceanos. Os locais que estão mais próximos das regiões litorâneas são mais úmidos e apresentam maior índice pluviométrico, ou seja, maior chance, né, de acontecer aí chuvas, beleza? Já a amplitude térmica é menor do que os que são influenciados pelo fator da continentalidade, ou seja,
a variação de temperatura é baixa. Então a gente já percebe aí que a gente está falando aí dos continentes e dos oceanos e mares, certo? Então a gente viu que tem uma diferença muito grande ao que se refere aos índices pluviométricos, ou seja, nos continentes, na continentalidade, os índices pluviométricos vão ser menores, que quanto em comparação à maritimidade vão ser bem altos. Então as chances de chover vão ser maiores nesse fator, no fator maritimidade, beleza? Do que nos continentes. E a amplitude térmica vai ser menor na maritimidade e maiores nos continentes. Beleza, galera? Então a gente vê aí que realmente eles estão intrinsecamente, né, relacionados, ok? E bom, galera, a aula já está chegando aqui aos seus 30 minutos, certo? Vou dar uma parada aqui para a gente finalizar. Vou finalizar a aula aqui, ok? Para a gente não ficar uma aula grande e cansativa, certo? Então, galera, a gente vai estar finalizando essa aula número 5 próxima semana, ok? Eu vou estar enviando ela próxima semana. Próxima semana vai ser a correção da atividade junto com a finalização desta aula, ok? A gente já está aí, né? A gente tem que recuperar esse tempo perdido pela pandemia, beleza? Então fiquem atentos à próxima semana, porque vai ter aí essa continuação, né? Um complemento da aula número 5, beleza? O mais, galera, desejo a todos, espero que todos tenham entendido. Desejo a todos uma boa semana, bons estudos, galera, e até a próxima. Lembrando que a atividade vai estar, né, no WhatsApp, vai ser lançada hoje no WhatsApp, certo? Então assista a videoaula e vai lá na atividade. Prazo até de segunda, hoje, até sexta-feira para entrega das atividades pelo Gmail, beleza? O mais, galera, até a próxima. Valeu!